Congresso Nacional se reúne hoje para analisar vetos presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo aprovado pelo Congresso que permitiria ao relator geral do orçamento destinar 30 bilhões de reais com execução obrigatória. Esse é o destaque desta edição do Senado Notícias, que começa agora. Bom dia. Deputados e senadores decidem hoje, às 14h, se vai ser mantido ou não o veto do presidente Jair Bolsonaro à inclusão do orçamento impositivo na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto que faz mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi sancionado em dezembro. Mas o presidente Bolsonaro vetou a parte do texto que tornava obrigatória a execução de emendas feitas pelo relator do orçamento. Desde 2015, já são impositivas as emendas ao orçamento apresentadas por parlamentares e por comissões. O governo também vetou a obrigatoriedade de que as emendas de relator fossem pagas em até 90 dias, com punições em caso de descumprimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a anunciar um acordo com o governo para derrubar os vetos e resolver o impasse sobre o orçamento impositivo. Mas o tema é polêmico. Pelas redes sociais, senadores de vários partidos têm defendido a manutenção do veto. É do conhecimento de todos vocês as minhas posições em relação ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Mas não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa, neste caso, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser executado. Nós vamos trabalhar para manter o veto do presidente da República. Ele foi correto ao vetar esse dispositivo. Não aceitamos acordo em tipo nenhum, acordo nenhuma forma de acordo. Simplesmente pegaram 30 bilhões de reais e colocaram para o relator do orçamento, para um parlamentar relator do orçamento, decidir sozinho o que fazer com isso. Sem nenhum critério, sem nada que embase isso. Se o veto for mantido, o governo recupera a prerrogativa de decidir onde aplicar cerca de 30 bilhões de reais em 2020. Para que o veto caia, é preciso o voto da maioria absoluta dos parlamentares nas duas casas, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 no Senado. E agora vamos saber ao vivo mais informações sobre essa votação do orçamento impositivo. Quem vai trazer os detalhes para nós é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, se reuniu ontem com o presidente Jair Bolsonaro e, entre os assuntos conversados, estava exatamente essa votação de hoje. Em fevereiro, Davi Alcolumbre anunciou a existência de um acordo entre o governo e os parlamentares para derrubar o veto ao orçamento impositivo. Com isso, as emendas manteriam, a execução das emendas respeitaria as indicações e a ordem de prioridade estabelecida pelos parlamentares. Em contrapartida, deputados e senadores manteriam o veto aos parágrafos que dão 90 dias para o empenho das emendas. Mas essa votação acabou não acontecendo por falta de quórum e foi, então, adiada para hoje. Além do veto ao orçamento impositivo, existem outros 7 vetos na pauta do Congresso de hoje e a sessão começa, então, às 14h. Tiago. Obrigado pelas informações, Isabela. E o plenário do Senado também tem votações importantes nesta semana. Vamos ver os detalhes com a repórter Érica Christian. A demora do INSS na concessão de aposentadorias e benefícios motivou um pedido de auditoria pelo Tribunal de Contas da União para verificar eventuais falhas ou ineficiência no atendimento dos postos da Previdência Social. O requerimento do líder do PT, senador Rogério Carvalho, é o primeiro item da pauta. E os senadores deverão votar em primeiro turno uma mudança na Constituição para garantir que os brasileiros não percam a nacionalidade nos casos de naturalização em outro país.
Também estão na pauta o Dia Nacional da Educação Profissional e 6 acordos internacionais. Um deles prevê a criação de um banco de dados no âmbito do Mercosul sobre menores em situação de vulnerabilidade nos países do bloco. E agora que vimos os destaques do plenário, vamos conferir agora a previsão dos trabalhos nas comissões do Senado. Nós estamos ao vivo com o jornalista André Ricardo, que traz essas informações. Quais são os destaques, André? Muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. Hoje, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião deliberativa. Na pauta, entre outros, projeto que permite a associação empresarial entre microempresas e as de pequeno porte para unificarem seus centros de compras e de vendas, a fim de aumentar o poder de barganha junto a grandes empresas. Isso não implicará descredenciamento para fins de benefícios tributários e outros que favorecem as micro e pequenas empresas. O autor é o senador Jorginho Melo, do PSC de Santa Catarina. O projeto recebeu o parecer favorável do relator Luiz Pastore, do MDB Capixaba. Às 11 horas está marcada a reunião da Comissão de Educação. Um dos projetos na pauta é o que estabelece a responsabilidade solidária da União e da pessoa natural ou jurídica de direito privado proprietária de bem imóvel tombado. A expectativa é que a mudança possa favorecer a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Já na quarta-feira, está prevista logo às 9 da manhã uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O tema é a má qualidade da prestação de serviços pela empresa multinacional Enel aos consumidores de energia no estado de Goiás. Agora, André, na CCJ nós temos aí na pauta a PEC que desvincula os fundos públicos. Ela ainda não foi votada, mas pode ser? Isso mesmo, Tiago. É a PEC 187, que faz parte do pacote de medidas Mais Brasil e autoriza o governo a usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido em fundos infraconstitucionais, ou seja, que não tem previsão constitucional. Ela é o primeiro item da pauta na reunião de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para as 10 horas. E na quinta-feira, 3 audiências públicas estão previstas. Logo, às 8 da manhã, o debate na Comissão de Infraestrutura tem como tema o estabelecimento do nível das águas em represas, tendo em vista o uso e fruição econômica e social nos reservatórios brasileiros. Às 9 horas, a Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados faz reunião aberta com representantes das entidades e organizações que trabalham nessa área. Por fim, às 10 horas, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher discute os casos de violência política contra as mulheres e estratégias de enfrentamento e ações do Poder Legislativo para ampliar a ocupação dos espaços de poder e representação pelas mulheres. São esses os destaques da semana. Voltamos com você, Tiago. Muito obrigado, André. O projeto do novo marco regulatório do setor elétrico pode ser votado na Comissão de Infraestrutura hoje. Já pensou se você pudesse escolher a fonte da energia elétrica que chega à sua casa e até mesmo a quantidade de energia dependendo do horário para que a sua conta de luz ficasse mais barata? Isso vai ser possível se for aprovada uma revisão das regras do setor proposta pelo Senado, prevendo a abertura de um mercado livre de energia elétrica no país. Em dezembro do ano passado, uma portaria do Ministério de Minas e Energia trouxe um cronograma para a aplicação do mercado livre de energia elétrica a consumidores com carga acima de 500 kW, geralmente empresas e indústrias. O projeto de lei do Senado é mais abrangente. Altera o modelo comercial do setor, permitindo que progressivamente, em 3 anos e meio, os pequenos consumidores sejam incluídos. O grande foco do projeto é garantir a ampliação de participação do consumidor no Mercado Livre. É dar a possibilidade do consumidor brasileiro migrar para o Mercado Livre, ou seja, ter a opção de escolher de quem vai comprar, de que tipo de fonte e quanto vai pagar. O projeto, ao abrir o Mercado Livre, ele reorganiza o sistema de incentivos e a de alocação de custos para que todos os consumidores paguem isonomicamente pelos custos do sistema. O relator explica que a sustentabilidade do sistema não pode ser esquecida.
você não pode focar apenas no consumidor e desconsiderar a cadeia produtiva. Você tem que garantir ao consumidor acesso à energia farta, barata e, sobretudo, renovável. Mas garantir, ao mesmo tempo, um marco legal que dê ao setor condições de sobrevivência, dê ao setor condições de permanecer no mercado, gerando energia e garantindo a segurança energética. Pelo menos 50 pontos do texto foram alterados. Entre eles, o que deixa claro que ainda haverá empreendimentos de geração em regime de concessão, como hidrelétricas de potência superior a 50 mil quilowatts, a indicação de quais fontes de energia com baixa emissão de gases causadores do efeito estufa podem receber compensação financeira e a retirada da obrigatoriedade de o consumidor de energia elétrica aderir ao sistema de pré-pagamento em caso de inadimplência recorrente. Mas o projeto não garante a participação total do consumidor. Apesar da possibilidade da escolha da fonte de energia elétrica, ele não poderá escolher a empresa distribuidora. A portabilidade no setor elétrico é diferente da portabilidade em plano de saúde, em telefonia. É praticamente impossível, em termos econômicos, ter mais de uma distribuidora atendendo o mesmo consumidor numa determinada região. Então, a abertura do Mercado Livre significa que o consumidor vai escolher de quem ele vai comprar energia elétrica, mas ele continuará dependente da distribuidora que fornece a energia elétrica para ele. A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais volta a ser tema de audiência pública hoje na Comissão de Meio Ambiente, às 10 da manhã. O projeto começou a ser debatido no fim de fevereiro. Serviços ambientais são processos naturais gerados nos ecossistemas e que possuem papel fundamental para a existência de vida no planeta. O problema é que preservar os diversos ecossistemas nem sempre é uma atividade economicamente atrativa. Por isso, o pagamento por serviços ambientais passa a ser uma estratégia importante para a manutenção desses ecossistemas. A gente precisa que o planeta funcione para que a gente tenha os benefícios, os serviços ecossistêmicos que a gente precisa. Água, solo, polinização, microclima, tudo isso vem da natureza e a natureza só funciona se estiver em equilíbrio. O projeto em análise propõe sistematizar formas de pagamento para uma infinidade de serviços ambientais prestados pelos ecossistemas brasileiros. 24% da água que abastece as cidades brasileiras vem de dentro das unidades de conservação. Em 30 anos, a gente tem um potencial de arrecadação financeira a partir do manejo florestal, ou seja, da retirada ordenada de madeira das UCs de uso sustentável, na ordem de 20 bilhões de reais. O Fundo Amazônia não deixa de ser uma forma de pagamento por serviço ambiental, onde alguns países da Europa têm pagado para o Brasil, para que o Brasil continue conservando suas florestas e assim mantendo os estoques de carbono. O papel dos povos indígenas e das populações extrativistas para a manutenção dos ecossistemas brasileiros ganhou destaque. Se hoje o Brasil ainda tem uma imensa floresta verde e para a humanidade, para o povo brasileiro, mas também para a humanidade do planeta, nós devemos dar graça aos povos indígenas. O índio os povos originários não são os principais protetores do meio ambiente. Eles fazem parte, eles são o próprio meio ambiente. O representante da Confederação Nacional da Agricultura disse que a exigência de manutenção da reserva legal pelos produtores rurais, prevista no novo Código Florestal, já é por si só um serviço ambiental. Mas, para a CONTAG, que fala em nome dos agricultores familiares, é preciso analisar com cuidado as áreas de reserva legal declaradas pelos produtores em seus cadastros ambientais rurais. Uma reserva legal reservada, conservada, para fins de cumprimento do Código Florestal, ele tem que cercar, ele tem que fazer o acero, ele tem que evitar incêndio, ele tem que evitar caça, ele tem que evitar a entrada nessas áreas, ele tem que evitar tanta coisa que ele já faz um serviço ambiental e não é reconhecido e remunerado por isso. Existem 6.400.000 cadastros ambientais rurais no sistema. Porém, apenas 3% foram analisados. Significa dizer que, se não tomarmos cuidado,
algumas pessoas poderão ser beneficiadas com pagamento por serviços ambientais sem que o seu CAR esteja devidamente analisado. Nós temos como conciliar sustentabilidade com preservação e que nós possamos, sim, construir um pagamento de serviço ambiental de forma justa, de forma a corrigir essas injustiças. E hoje, senadores e deputados devem tentar, mais uma vez, votar a medida que pagou o 13º para os beneficiários do Bolsa Família em 2019. O relator do texto propõe que esse pagamento seja permanente. A reunião está marcada para 2h30 da tarde. Além de manter o pagamento do 13º para o Bolsa Família, o relator da medida, o senador Randolfo Rodrigues, também incluiu no texto o pagamento desse salário adicional a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não há mais nada a ser cedido. Está ficando cada vez mais patente nesta medida provisória a total indisposição do governo para conceder direitos aos mais pobres. Na última reunião, o governo disse que tentaria negociar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para manter o pagamento do 13º. Eu me comprometi a conversar com o ministro Onyx, levar para ele a proposta de permanência do 13º da Bolsa e ver como nós conseguimos avançar numa proposta também para o BPC. Hoje, cerca de 13 milhões e meio de famílias recebem o Bolsa Família. O benefício médio gira em torno de R$ 191 por mês. Randolfo indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família, a tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido, dos bancos de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. E a comissão mista que analisa a medida provisória que reformula a Embratur volta também a se reunir hoje às 2h30 da tarde. O texto vale até sexta-feira, mas a data pode ser prorrogada por até 60 dias. A reunião vai ser a primeira de 3 audiências públicas que vão discutir a MP. No próximo encontro, os parlamentares vão debater o pagamento dos direitos autorais no Brasil. As demais reuniões vão discutir a distribuição de receita das contribuições ao Sistema S e a localização da Embratur. A MP 907 ganhou o nome de A Hora do Turismo. Os assuntos abordados no texto são a isenção de cobrança de direitos autorais para execução de músicas em hotéis e embarcações, a mudança da Embratur de empresa para agência e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que teve mais de 19% das dotações retiradas para favorecer a nova Embratur. Trará benefícios ao turismo nacional, em especial criando também mais condição de segurança jurídica para que novos investimentos no setor possam ser alavancados e que possamos trazer também condição de aumentar o número de visitantes que o Brasil recebe, com maior condição de financiar a publicidade, a propaganda, a divulgação do nosso país no exterior, assim como também estruturar um dos setores mais importantes da nossa economia e que tem o maior franco crescimento da geração de empregos. Vamos conferir agora aqui no nosso telão outras comissões do Senado que se reúnem nesta terça-feira. Vamos ver aqui. Às 11h30 da manhã, a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle tem reunião deliberativa. Na pauta está o projeto que regula a divulgação na internet da prestação de contas dos diretores das penitenciárias federais e estaduais. E às 2h da tarde, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, faz reunião para sabatinar indicados a compor o Conselho Nacional do Ministério Público. São eles Moacir Rei Filho, Ediene Santos Lousado e Paulo Marcos de Farias.
E daqui a pouco, às 9 horas, começa a reunião da CPI que investiga o acidente aéreo da Chapecoense, que caiu na Colômbia em 2016, deixando 71 mortos. Vamos voltar então agora a falar com a repórter Isabela Dutra, que está ao lado do relator da CPI. Não é isso, Isabela? Volto com você. É isso sim, Tiago. A CPI sobre o acidente da Chapecoense ouve hoje os depoimentos de 2 presidentes de seguradoras e resseguradoras ligadas ao caso. Eu vou conversar com o senador Isalci Lucas, que é o relator da CPI. Senador, bom dia. O que o senhor espera desses depoimentos? Bem, primeiro, queremos saber a justificativa da seguradora, da resseguradora, por que ainda não indenizaram as famílias das vítimas, tendo em vista que, se não são responsáveis diretos, pelo menos foram coniventes com o acidente. Porque se eles tivessem avisado de que o seguro estava vencido, com certeza a aeronave não partiria naquele momento, então evitaria o acidente. Então tem uma série de colocações que nós vamos fazer exatamente para fazer com que eles possam cumprir a obrigação deles. Tanto é que eles chegaram a oferecer um fundo humanitário, quer dizer, mas ao mesmo tempo obriga as famílias a assinar um termo que não entraria mais na justiça, retiraria qualquer questão judicial. E isso, evidentemente, é a prova concreta de que eles sabem que são responsáveis, e estão tentando realmente amenizar o valor. Mas o objetivo nosso é fazer com que eles paguem realmente a indenização, como já pagaram, inclusive, com a tripulação. O valor dessas indenizações seria bem alto. Nós temos o valor original da apólice do avião era de 300 milhões de dólares. Depois a Chapecoense fez um contrato de 50 milhões, mas o seguro no final ficou 25 milhões. Então, nenhum dos 3 foram pagos. Na realidade, eles pagaram em função de um fundo humanitário que a gente discorda completamente e achamos que a seguradora, a resseguradora, são responsáveis, no mínimo, conivente com a questão do acidente. Senador, e como está o andamento da CPI até agora? Então, está bem, né? Agora já ouvimos os familiares das vítimas, ouvimos também a questão da CBF e agora vamos ver exatamente o foco principal, que é exatamente a seguradora e a resseguradora. Vamos ouvir também a corretora. Vai estar presente aqui também hoje a ANAC e a SUSEP, que é responsável por seguros no Brasil. Então, para a gente ver de que forma, se eles não cumprirem a indenização que são obrigados a fazer, de que forma que a SUSEP, de que forma que o Brasil possa dificultar realmente a participação dessas seguradoras, dessas resseguradoras no Brasil. E olha que o Brasil tem muitos contratos com essas resseguradoras aí, principalmente Petrobras, Caixa Econômica, nós vamos ter que rever isso. Ainda tem outras audiências na sua pauta previstas? Sim, o plano de trabalho vai até dia 3 de agosto. Vamos tentar antecipar, evidentemente, antes do recesso, mas acredito que a gente consiga realmente até final de junho, início de julho, a gente concluir esse trabalho. Tá certo. Muito obrigada, senador. Bom dia para o senhor. Tiago. Isabela, eu só gostaria de perguntar ao senador a expectativa dele para a votação hoje no Congresso Nacional. Como é que ele está vendo o clima aqui? Aproveitar a presença dele no nosso jornal. O Tiago, apresentador do jornal, está perguntando qual a sua expectativa em relação à votação hoje do Congresso Nacional sobre os vetos. Olha, está se buscando um acordo, né? Ontem à noite mesmo teve reuniões com os presidentes da Câmara, do Senado, do governo. Há realmente uma questão do veto 52, que houve também, de certa forma, um desentendimento do próprio governo, porque parte do governo defendia e defendeu a aprovação do orçamento dessa forma, e agora houve o veto. Então, o próprio governo tem também suas divergências e a gente espera realmente contornar isso, não justifica essa polêmica entre o Congresso Nacional e o Executivo. Eu acho que está caminhando bem, acho que vai dar acordo e a gente deve votar os vetos hoje. Tá certo. Obrigada, senador. Tiago. Ok, obrigado, Isabela. Obrigado ao senador. Em audiência da Comissão de Direitos Humanos ontem, representantes dos trabalhadores e do governo discutiram o texto da medida provisória do contrato verde e amarelo. De acordo com o executivo, ela facilita o primeiro emprego de pessoas entre 18 e 29 anos. O relatório já recebeu quase 2.000 emendas na comissão mista que analisa a MP.
De acordo com a medida provisória que instituiu o contrato, os empresários que quiserem admitir jovens têm direito à redução na alíquota de contribuição para o FGTS, de 8% para 2%, e redução da multa, em caso de demissão sem justa causa, de 40% para 20%, desde que haja acordo entre as partes. O contrato tem duração máxima de 24 meses e a remuneração limitada a um salário mínimo e meio. Somente 20% do total de empregados podem ser contratados por meio do contrato verde e amarelo. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta foi criticada. Um trabalhador que vai ser contratado aqui pelos R$ 1.500, que é o... né? A empresa, ao longo de um ano, teria que recolher de fundo de garantia 1.560. Se esse trabalhador for demitido ao término desse contrato, ele vai receber mais a multa de 40%. Só do fundo de garantia, ele receberia em torno de R$ 2.200, R$ 2.180. Com a carteira verde e amarela, a empresa vai recolher 2%, chegar no fim do contrato de trabalho, o trabalhador vai ser demitido e vai sair com R$ 400. Se tratar de Ministério Público em medida provisória, a gente abre um precedente único para se tratar, inclusive eu disse ao próprio relator, o deputado Cristino, se tratar de parlamento e se tratar de judiciário e de executivo em medida provisória. Você está abrindo um flanco para poder, em medida provisória, tratar de assuntos extremamente graves e pétreos na própria Constituição Federal. O representante dos auditores fiscais do trabalho disse que a fiscalização vai ser prejudicada, porque a dupla visita vai ser regra, ou seja, mesmo que seja constatada uma situação perigosa para o trabalhador, uma empresa não poderá ser multada na primeira visita. É como se a gente dissesse para o policial rodoviário, não, eu bebi coisa e tal, mas se eu prometo para o senhor que na próxima o senhor não vai me pegar bêbado, então o senhor me leva livre agora que está tudo acertado. É exatamente isso que está se buscando fazer. Além de gerar mais empregos, o governo defende que a medida provisória vai qualificar os jovens por meio do programa Emprega Mais. Essas pessoas vão ter acesso prioritário a essas ações de qualificação profissional e aí, dependendo da versão final que sair do parlamento, a gente faz a integração por meio da regulamentação com essas ações que a gente tem e a nossa expectativa é que nas próximas ondas de pactuação a gente possa ainda incrementar esses números e essa oferta de cursos e de qualificação para os trabalhadores. No fim da audiência, o presidente da CDH disse que, apesar de já terem sido feitas melhorias no relatório, o texto ainda seria prejudicial aos trabalhadores. A decisão aqui, tomada por unanimidade entre as entidades que eu dialoguei, é que nós devemos apresentar voto em separado. Terá mais que um voto em separado, provavelmente todos tentando amenizar e, oxalá, consigamos até mesmo rejeitar essa MP na forma que ela se encontra. Está na comissão diretora do Senado um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia que cria mecanismos contra o uso abusivo do portal E-Cidadania. Essa página da web é o canal de interação entre o Senado e a sociedade. Em 2012, o portal E-Cidadania foi criado pelo Senado Federal com o objetivo de possibilitar a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas. Porém, desde sua criação, o site tem sofrido vários ataques de internautas mal intencionados e até mesmo de robôs e sistemas de inteligência artificial fraudulentos. O senador Stevenson Valentim é autor de um projeto que visa coibir esse tipo de atitude que se generalizou na internet e nas redes sociais nos últimos anos. O objetivo é buscar essa segurança, aperfeiçoar, uma vez que as redes sociais hoje, a parte de comunicação eletrônica, a gente está cada vez ganhando mais espaço e o E-Cidadania é uma ferramenta importantíssima até mesmo para gerar um processo legislativo, uma ideia legislativa e ter esse cuidado de saber quem é que do outro lado está manuseando essa ferramenta para não evitar agressões. Basta que a gente já sofre, né? Nas redes pessoais de cada um aqui.
Pelo texto aprovado, serão bloqueados do portal os usuários cujas informações cadastrais não sejam identificáveis, quem disponibilizar conteúdo ofensivo e também cadastramento, envio de mensagens, apoio de ideias legislativas ou qualquer outra manifestação que tenham como origem sistemas automatizados. Fortalece o programa E-Cidadania. Por quê? Nós já temos um termo de uso nos quais os anseios do projeto estão contemplados, então dessa forma ele fortalece esses termos de uso. Até amanhã, quem passar a noite aqui pelo Palácio do Congresso Nacional vai notar uma iluminação diferente. São 4 cores nas cúpulas e nas torres que simbolizam a luta contra as doenças raras. Verde e rosa para o Senado, lilás e azul para a Câmara dos Deputados. É assim que o Congresso Nacional busca lembrar as doenças raras. Cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com algum tipo delas. De acordo com o Ministério da Saúde, existem entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras. Cada uma atinge um número reduzido de pessoas. Essas doenças não têm cura, atingem 65 em cada 100 mil indivíduos. Além das luzes no prédio, o Congresso também realiza, no dia 4 de março, uma sessão especial, às 10 horas, no plenário do Senado, para encerrar as homenagens. Os casos suspeitos do coronavírus no Brasil estão sendo, em quase totalidade, descartados. Até agora, apenas 2 foram confirmados. Os sintomas são de um resfriado e isso pode confundir a população. O repórter Paulo Acrisio traz informações sobre isso. Nariz escorrendo, dor de garganta, tosse, cansaço, febre. Será que você pegou o coronavírus? Afinal, os sintomas são os mesmos de um resfriado comum. Mas se você não veio nem teve contato com alguém que esteve nos países afetados pela epidemia, não há o que temer. No Brasil, centenas de pessoas já foram testadas e deram negativo. Tem muita fake news por aí. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e, ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as principais armas contra o vírus. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.